Muito bom, vamos lá para a aula número 6. Vamos para a aula sobre aplicação. Nós vamos começar definindo o que a aplicação não é, em primeiro lugar, e depois o que é aplicação. Então, primeiro vamos tirar alguns preconceitos aí que a gente tenha, alguns pressupostos, para depois afirmar outros pressupostos. A gente tem aprendido a tentar descobrir o significado da passagem. A gente tem lido, está recebendo ferramentas de interpretação, já recebemos de interpretação de narrativas, depois de interpretação de poesias. Vimos como é totalmente diferente, né? A construção do texto é diferente, a maneira de se comunicar é diferente, a maneira de interpretar também é diferente. Então isso é importante. Mas esse trabalho de entender o que o texto diz é só uma parte do processo. Ao mesmo tempo em que explicar o que o texto diz, ou o que ele queria dizer aos leitores originais, também é outra parte do processo. E se você parar a pregação aí, vai surgir aquela famosa pergunta, né? De adolescente na escola bíblica dominical, ou daquela criança que está olhando para o culto, o pastor que falou um monte de coisa de contexto, de explicação de palavras, e a pessoa diz, e daí? O que isso tem a ver comigo? Né? E aí, normalmente, o pastor ou o pregador fecha a Bíblia e diz que o Espírito Santo aplique tudo o que nós falamos ao seu coração. Vamos orar. Então ele fala, explica o texto e fala um monte de coisa, mas e daí? O que isso tem a ver comigo? É nesse ponto que vem a aplicação. Então, se você entendeu o texto, se você explicou o texto, mas não aplicou o texto, todo o seu trabalho foi, não diria perdido, e não diria em vão, mas ele não cumpriu o alvo que ele tinha, que é trazer de maneira prática a relevância daquele texto para a vida das pessoas. Então, se você compreendeu o texto, explicou o texto, isso cabe muito bem, por exemplo, numa aula. Talvez num ambiente de interpretação de texto. Mas é necessário que você faça a ponte para a aplicação. Porque o alvo de Deus é que as pessoas apliquem a palavra na sua vida. Então, o pregador, ele tem a tarefa de descobrir qual era o alvo do autor ao escrever aquele texto. Lembra que o autor ele tinha uma intenção de consertar alguma coisa na vida dos seus leitores. A gente falou isso na aula sobre a grande ideia, a urgência do texto. Por que o texto foi escrito? Ou as pessoas, pelo menos, tinham algum pecado que precisava ser tratado, ou tinham alguma necessidade que é fruto do pecado na raça humana. Talvez o medo, o luto, as dúvidas, né? Ou pecados deliberados que a Bíblia condena e tal. Então, nessas duas possibilidades, a gente poderia colocar mais aí, mas pelo menos essas duas, o texto tenta responder pelo menos uma das duas, ou as duas, ou mais do que elas. Então, havia uma necessidade, uma urgência, que exigiu a escrita do livro, ou do texto. E a gente está tentando descobrir isso. O que o autor queria ensinar, e não só ensinar, mas o que ele queria provocar na vida das pessoas. É a aplicação. Qual a relevância daquilo para a vida das pessoas? E nosso alvo em estudar o texto não é só entender o que o texto está dizendo, mas é compreender o que o autor queria provocar nos seus leitores. E conforme a gente compreende isso, naturalmente a gente começa a compreender o que o texto tem a ver com os nossos ouvintes de hoje. Então eu não estou só querendo descobrir por que Deus inspirou a escrita do livro de Jonas para o Israel antigo. Eu estou tentando descobrir por que Deus fez isso e o que deveria ser provocado na vida dos israelitas naquela época. E naturalmente, a raça humana continua caída. Se era para consertar um pecado lá, também é para consertar um pecado aqui hoje. Porque os pecados, o homem, apesar da tecnologia, ele continua o mesmo. E ele continua tendo a mesma carência da graça de Deus, da transformação que a palavra produz. Então, é nesse momento que a aplicação entra na pregação. De transportar o que a gente viu no texto de maneira prática para a vida das pessoas hoje. Para que elas não saiam do culto dizendo, e daí? O que isso tudo tem a ver comigo? Isso não me ajuda em nada na segunda-feira quando eu volto a trabalhar.
Quando eu tenho os meus conflitos financeiros, quando eu tenho meus conflitos dentro de casa, quando eu tenho os meus problemas com filhos para resolver, problemas no emprego, isso não muda nada. Eu só tenho mais informação bíblica, né? Às vezes as pessoas confundem exposição bíblica com esse tipo de abordagem. E isso cria um preconceito da exposição bíblica. As pessoas acham que o expositor bíblico é aquele que vai olhar versículo a versículo e ficar explicando palavra a palavra, sem muita relevância para a vida dos ouvintes. Isso não é exposição bíblica. Exposição bíblica, ela tem o alvo de aplicar o que está sendo explicado na vida das pessoas. Tudo bem? Alguma dúvida ou comentário aqui, dentro dessa introdução? Nem fomos para o que a aplicação não é ainda, né? Vamos lá? Então, o que a aplicação não é? Primeiro, fica claro, a aplicação não é informação de contexto. Informação de contexto. É importante dar o contexto para os ouvintes, mas detalhes sobre personagens, sobre locais, sobre palavras, não cumprem as exigências da aplicação. Então, essas coisas podem ser úteis para chegar à aplicação, mas não são a aplicação em si. Por exemplo, explicar que tipo de navio era o navio que Jonas paga a passagem e entra lá, talvez ajude a construir a imagem do capítulo 1, mas não tem relevância nenhuma para aplicar o texto na vida das pessoas. Que relevância tem na vida de um membro de igreja que vem ouvir um sermão em Jonas 1, saber que o navio era um navio provavelmente de uma tal nação que fazia comércio de itens e ia até lá na Espanha e tal? Tá, o que isso tem a ver com a minha vida? Então, não é só informação de contexto. A informação pode ser útil para chegar na aplicação, mas ela em si não é aplicação. Certo? Segundo, a aplicação não é somente compreensão do significado original do texto. Compreensão. Não é somente compreensão. Então, compreender o significado do texto é o primeiro passo. Não tem como aplicar um texto se você tem entendido o texto. Se você não entender o texto, você vai pregar o quê? Isso normalmente acontece. O camarada está pregando, enquanto prega, agora que eu estou entendendo o texto, mas o esboço está totalmente diferente. E aí, o que você faz? Senta e chora. Pede perdão para a igreja e fala, gente, sei lá o que você vai falar. Você precisa entender o que o texto quer dizer. É o primeiro passo. Mas entender o que o texto quer dizer e mostrar para as pessoas o que o texto quer dizer é só o alicerce para mostrar o que aquilo tem a ver com a vida das pessoas. Eles precisam entender o texto, mas não só isso, eles precisam entender por que aquilo tem relevância na vida delas. Como isso afeta a vida delas. Né? Terceiro, aplicação não é ilustração. O que é uma ilustração? Demonstrar como uma coisa pode ser pensada de outra forma ou explicada de outra maneira. Sim. Então, a ilustração serve para lançar luz em algo que está meio obscuro, algo que não foi compreendido, ou algo que você quer ressaltar. E você usa uma ilustração, uma história, um conto, talvez uma imagem, você pinta uma metáfora na mente das pessoas e tal. Mas em si ela... Um testemunho pessoal, enfim. Mas em si isso não é aplicação. A ilustração te ajuda a explicar alguma coisa. Pode estar te ajudando a explicar o texto ou explicar a própria aplicação. Por exemplo, você fala, gente, a gente precisa amar. A pessoa diz, eu preciso amar. E aí vem uma história ilustrando o que é amar. Então ela está explicando a aplicação, mas em si ela não é a aplicação. Tem gente que é bom contador de história, mas não necessariamente é um bom pregador, no sentido de ser fiel ao texto e aplicar o texto à vida dos ouvintes. Ele pode contar histórias e você sair fascinado, mas sair ainda falando, e daí? O que essas histórias têm a ver com a minha vida? Né? Então, a ilustração podem ser úteis para explicar,
exemplificar ou apontar para a aplicação, mas não é a aplicação em si. Tudo bem? E por fim, não é opinião pessoal. Deixe bem grande, circule essa palavrinha aí. Aplicação não é opinião pessoal. E o que é opinião pessoal? Opinião pessoal é aquilo que eu acho. Aquilo que eu acho. E aquilo que eu acho pode chegar diante das pessoas e as pessoas dizerem, mas eu acho diferente. Agora nós estamos num mato sem cachorro, né? Numa terra sem lei. Porque quando estamos no campo do que eu acho, é relativo, é subjetivo. Eu acho uma coisa, você acha outra. Então, se eu estou pregando e digo aquilo que eu acho que vocês deveriam fazer, você pode dizer, mas eu não acho que é assim. Eu penso de outra maneira. Então, a aplicação não é o que eu acho, não é opinião pessoal. Se o texto não te dá base para aplicar aquilo, então essa aplicação é composta apenas pelos pensamentos do pregador, pelo achismo do pregador. Então talvez o pregador sugere uma aplicação que não está clara no texto. Talvez isso pode se enquadrar como conselhos do pregador para alguém. Se alguém perguntasse um conselho, o pregador poderia dizer, eu acho que você devia fazer isso. Mas ele não pode dizer que o que ele acha são obrigações de Deus ao povo de Deus. Muitas vezes, nos púlpitos, pregadores olham para o texto. Ao invés de aplicar o que o texto está dizendo, aplicam ideias que eles têm como corretas, mas que não estão claras no texto, e dizem para as pessoas, isso é vontade de Deus para vocês. A gente conhece várias ilustrações que poderíamos colocar aqui dentro. O tipo de roupa que as pessoas usam, o tipo de música que elas escutam, o tipo de filmes que elas assistem, o tipo de lazer que elas têm, como elas deveriam criar filhos, muitas vezes são apenas opiniões. Há coisas muito claras, princípios muito claros na Escritura. Uma coisa é você explicar o princípio e aplicar o princípio. Outra coisa é você dizer, eu acho que você não devia assistir esse tipo de filme. E dizer para as pessoas, vocês também não deveriam assistir. Eu acho que eu não deveria, você também não deveria. Então a aplicação não é opinião pessoal. É difícil separar isso às vezes. Mas o nosso exercício é, as pessoas precisam ser como Jesus e não como eu. Se é apenas uma coisa que eu acho que deveria ser, a igreja vai acabar sendo como eu. E não como Cristo. Cristo quer que elas pensem, que elas tomem suas decisões, que elas imitem a Ele, não ao pregador. Imitem o pregador só quando ele imita Jesus. Ficou claro mais ou menos aí o que eu estou querendo dizer? Eu acho que a gente poderia usar vários exemplos, mas acho que já esgota aqui o assunto, né? Não é achismo. Então você não pode dizer uma coisa que você acha ser certo como palavra de Deus para as pessoas. Tem que estar claro, as pessoas têm que olhar para o texto e dizer, realmente isso aqui é uma aplicação desse texto. Realmente ele não está... Talvez vocês já tenham tido essa experiência, né? O pregador está lá e o negócio está legal. Está explicando o texto, você está entendendo o texto, daqui a pouco ele vem com não use saia, ou não use calça. Espera aí, onde ele está vendo isso aqui? Mas ele diz, o texto claramente está mostrando isso. Espera aí, não está claramente mostrando, mas ele diz. E aí, como é que você lida com isso, né? Joga a cadeira no pregador. Não, é difícil lidar com isso, né? Que nós não sejamos pregadores assim. Então, a aplicação não é isso. O que não é aplicação, terminamos aqui. Algum comentário, pergunta, ponderação aí? Vamos para o que ela é, então? O que a aplicação é? Tem uma definição aí? A aplicação é aqui eu estou citando uma frase do Bryan Chapell, de um livro chamado Pregação Cristocêntrica. É um livro mais técnico, mas se você quiser se aprofundar, é um livro muito bom para ler, tá? Bryan Chapell, ele diz a aplicação é o alvo da exposição bíblica. E o que é um alvo? É aquilo que você quer acertar. Você quer chegar lá, né? Então, quando eu estou me preparando para fazer uma exposição bíblica, o meu alvo tem de ser a
Aplicação. A aplicação é o alvo disso. Toda explicação e toda ilustração que você usa do texto bíblico tem esse propósito de aplicar a palavra de Deus à vida dos ouvintes, à vida dos crentes. Lembra que 2 Timóteo 13, 16 e 17 diz que toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, a repreensão, a educação, a instrução na justiça, correção. É para produzir mudança na vida das pessoas, tanto para corrigir o erro quanto para mostrar o caminho a seguir. Então, a pregação da palavra é para que isso aconteça. Ela é útil para isso, e o seu papel é só não atrapalhar Deus de fazer isso na vida das pessoas. Você só tem que mostrar para elas, gente, é isso que o texto diz, agora vão lá e façam. Né? Eu tinha um professor de seminário que ele dizia, sem aplicação você não pregou. Se você não aplicou, você não pregou. No máximo você deu uma aula, mas não pregou. Alguma coisa você tem que ter em mente para mudar na vida das pessoas. O texto queria mudar alguma coisa na vida das pessoas. Se você não colocou nada, então você não pregou. Em um dos prega-palavras da vida aí, tive a oportunidade de sentar com um pastor jovem, e ele estava ali lidando com a exposição bíblica e ele tinha muita bagagem de interpretação bíblica. O mestrado dele, a pós-graduação dele estava sendo em exegese. Então, ele estava imerso em interpretação bíblica. Ele conseguia interpretar o texto facilmente. E aí ele me mostrou um esboço de pregação dele, num dos intervalos de prega-palavra da vida. E eu olhei e falei, nossa, está muito legal, você explica o contexto. E aí quando chegava na aplicação, ele colocava aplicação, 3 pontinhos. E ia para o segundo ponto, para o terceiro ponto. Ele não colocava a aplicação no esboço. Eu perguntei para ele, por que você não coloca? Ele falou, eu penso na hora lá alguma coisa, e se não vier nada, eu vou para o próximo ponto. Eu falei, você precisa pensar nas aplicações. Elas têm que ser uma coisa tão preparada quanto a sua interpretação do texto. Na verdade, a interpretação leva à aplicação. Porque lembra, se o texto foi escrito para produzir alguma mudança na vida das pessoas, e você não percebeu isso, você não entendeu o texto. Você precisa perceber isso. Se você percebeu, a aplicação vai ser fácil. Porque você já entendeu o que tinha que mudar na vida das pessoas, só traz para o século XXI. O que tem que mudar na vida das pessoas hoje? Então, se você está ali batendo na cabeça, eu não estou conseguindo achar uma aplicação para esse texto. Então é porque você não compreendeu 100% do que o texto queria dizer. Porque se compreendeu, é natural que a aplicação surja. E na verdade você vai reparar que várias aplicações começam a surgir. Porque você, quanto mais entende o texto, mais as aplicações vão aparecendo. Né? O que você tem que fazer é saber o contexto dos seus ouvintes. O tipo de vida eles têm, com que problemas eles lidam. Porque aí você vai trazer a aplicação para cada situação específica da vida dessas pessoas. Né? Ficou claro? Então, sem aplicação você não pregou, dizia esse professor inspirado no Bryan Chapell. Aí nós temos uma segunda frase. Logo, a aplicação é uma resposta à urgência que provocou a escrita daquele texto. Nós já falamos disso, né? Quais são pelo menos as duas possibilidades de urgência que exigiu a escrita do texto? A gente já falou aqui hoje. Duas urgências. Pecado e necessidade, o efeito do pecado. Então, nesse lado do pecado, a desobediência, a falta de fé, a imoralidade, a mentira, o engano, a hipocrisia, enfim. E desse lado, por exemplo, a dúvida sobre como agradar a Deus. Talvez a pessoa seja sincera, ela queira aprender e não sabe. Então, a ignorância, e ela precisa conhecer da Bíblia. Talvez o luto, ela perdeu alguém, como ela lida com isso? Né? Ela não tem culpa de ter perdido alguém, a menos que tenha sido ela que matou essa pessoa. Mas se ela perdeu para um câncer, por exemplo, como é que ela faz? Como é que ela lida com isso? A Bíblia tem vários textos escritos para resolver esse problema na vida dessa pessoa. Não necessariamente ela está em pecado. Isso pode gerar pecados, se ela não aprender a lidar com o luto. Mas a Bíblia também tem trechos que ensinam as pessoas a lidar com o luto.
né? Então, ou pecado ou uma necessidade provocada pelo pecado. Certo? Então, a aplicação é uma resposta a isso. O texto foi escrito para resolver esse problema. Então, essa é uma boa razão, e aqui é uma sugestão para vocês, uma sugestão homilética, né, de pregação, de você preparar o seu esboço e trazer isso para as pessoas, de você começar a sua pregação lançando luz à urgência do texto. Para que aquele texto foi escrito? O que ele queria resolver? Vamos considerar Jonas inteiro, o livro todo. Como Israel vivia na época de Jonas? Em pecado. E ao mesmo tempo havia muita prosperidade. Eles estavam expandindo os territórios, certo? Mas muita idolatria também. Quem eram os seus futuros piores inimigos? Futuros piores inimigos se tornariam os assírios. A capital era Nínive. Isso aqui é só contexto. Olhando um pouco para o Antigo Testamento, o que Israel deveria ser em relação às nações? Exemplo, tem uma expressão, luz para as nações. Deveria levar a salvação de Deus para as nações, né? Ser o povo peculiar de Deus que imitaria a Deus. E Israel, por estar desobedecendo, não estava fazendo isso, né? Quanto mais o tempo passava, mais eles olhavam para o próprio umbigo, né? Só pensando em si mesmos. Não confiavam em Deus, confiavam em si mesmos. Ou no Egito. E aí o livro de Jonas aparece. O que o livro de Jonas quer comunicar a essa geração? Muito bom. Então, tem vários aspectos aí que o Joel citou. A idolatria que havia em Israel, o livro está ali para mostrar. Os deuses são inúteis. Olha para os marinheiros. Olha para o que Jonas diz no capítulo 2. Olha para como os ninivitas tratam seus deuses. E eles reconhecem que existe só um Deus. O livro de Jonas está aí para mostrar isso. Ao mesmo tempo, o livro está ali também para mostrar que Deus alcança os perdidos, mesmo quando o seu povo, ilustrado por Jonas, é rebelde e não quer ir. E Deus salva mesmo assim, né? A soberania de Deus em salvar quem Ele quer. Exatamente. Então assim, vocês estão vendo que o livro de Jonas foi escrito com um propósito, para resolver vários problemas que havia em Israel. Então, quando você descobre isso, naturalmente as aplicações começam a surgir. Porque você estudou o contexto, estudou o texto. A sugestão é: comece o sermão levantando o problema. Levantando o pecado que havia lá na época, ou a necessidade que havia na época, a urgência, né? E mostre como essa urgência ainda está aqui hoje. Gente, nós vivemos numa época em que a igreja só pensa em si mesma, em que a igreja é fechada, em que a igreja não representa o Senhor como deveria, em que há pouca preocupação com os perdidos, em que há muita idolatria dentro da igreja. Como que a gente resolve isso? Tem um livro, Jonas, eu acho que ele trata sobre isso. Vamos olhar para ele? E aí vai para o texto. Então isso desperta a atenção das pessoas. É verdade, a gente tem esse problema. Como? E agora? Quem poderá nos defender, né? O que será de nós? O que traz resposta para isso? O texto. Então você chama a atenção das pessoas, não porque você contou uma piada no início do sermão, só para dizer: gente, olha para mim, estou aqui, hein? Agora é uma parte importante do culto, né? Não, você chamou a atenção para o texto. As pessoas querem agora estudar o texto e deixar o texto responder a pergunta. Vamos lá, a gente tem que avançar. Elementos da aplicação. Não quer dizer que quando você vai pensar em aplicação, você vai responder tudo isso aqui, mas pense nessas perguntas aqui, tá? Quando você for considerar as aplicações para o dia de hoje, depois que você identificou o que o texto queria comunicar, as 5 perguntinhas aí. O que? É a primeira pergunta. Tente responder o que. O que Deus espera das pessoas? Né? O que Deus quer que as pessoas façam? Você vai descobrir isso através da grande ideia, né? Você tentou descobrir o que o texto queria provocar na vida dos ouvintes originais e, naturalmente, vai descobrir o que esse texto quer provocar nos dias de hoje.
Então, quando você faz isso corretamente, o ouvinte vai ficar claro para ele que a aplicação está surgindo do entendimento do texto. Lembra que eu falei lá da aplicação da saia, da calça, né? Da onde ele está tirando isso, né? O texto está falando sobre casamento, do nada ele fala sobre o uso, sei lá, de roupas, ou sobre vir para a igreja. Mas o texto não está falando isso. Quando você responde o quê, você está mostrando, gente, está vendo que o texto quer que, Deus quer que vocês façam isso? O texto está dizendo, vocês acabaram de ler. Né? Segunda pergunta, quem? Quais são as pessoas que podem aplicar esse ensino às suas vidas? Quem? Quem deveria obedecer isso aqui? E aqui não é tentar não ser genérico. Do tipo assim, todos aqui deveriam fazer isso. Bom, todos deveriam fazer sim. Mas para que você seja mais preciso na aplicação, você poderia pensar em indivíduos específicos. Você poderia pensar nos pais que estão presentes. Poderia pensar nas mães que estão ali. Pensar nos filhos, nos professores, nos alunos, nos patrões, nos que são funcionários, naqueles que estão desempregados, naqueles que são autoconfiantes, naqueles que são desconfiados de outros e de si mesmos, naqueles que são revoltados com a vida. Muitos adolescentes são assim. Aqueles que são interessados na palavra de Deus, aqueles que são legalistas. Você poderia pensar como os legalistas deveriam lidar com esse texto. Ou aqueles que são permissivos, que vivem uma vida de pecado e tudo bem. Ou aqueles que são orgulhosos. Né? Pense em quem. Aí você precisa conhecer o seu público. Né? Você não vai falar, Laerte, você, seu orgulhoso. Não é isso que você vai fazer. Mas você vai considerar que há orgulhosos, né? Há pais talvez temerosos. Enfim, vocês entenderam, né? Não que o Laerte seja orgulhoso. Talvez seja e a palavra foi de Deus para você nesse momento. Então, responda o que, depois responda quem. E aí você pode tentar pensar também onde. Onde? É a terceira pergunta. O onde responde situações em que a aplicação é possível. Então, você está tentando aplicar o texto a situações específicas dos indivíduos que você pensou no ponto anterior aí. Para isso é preciso conhecer o seu público. Né? Eu sei que a maioria aqui não é pastor, a maioria aqui tem os seus afazeres, o máximo que tem é o seu rebanho no lar, e já é um baita trabalho pastoreal lá. Você tem que conhecer primeiro então a sua família, tem que conhecer bem a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, a quem você ministra. Pensando na igreja, você tem que visitar, você tem que conhecer as pessoas, tem que orar por elas, tem que saber mais sobre a vida delas. Porque quanto mais você conhece, mais você percebe onde o texto pode ser aplicado na vida delas. Qual é o dilema que elas têm de vida. Né? Tomando cuidado para não expor intimidades das pessoas de púlpito. Né? Eu falei aqui brincando do Laerte. Né? Então, sei lá, gente, talvez você esteja com problemas no casamento, né, Rafael? Né, Rafael, eu lembro que você me procurou essa semana, isso de púlpito na frente de toda a igreja, né? Você está com um problema lá com a Aline em casa, então, esse texto aqui, para quem tiver como o Rafael, quer levantar a mão? Alguém está com problema igual o Rafael? Sem expor as pessoas, mas sabendo que há pessoas que... Quarta pergunta, por quê? Por que as pessoas deveriam aplicar isso nas suas vidas? É dar razão, a razão da obediência. E vai ser a mesma razão oferecida aos leitores originais. O texto tinha uma razão lá. Você vai descobrir por que eles deveriam obedecer lá naquela época. É a mesma razão para as pessoas obedecerem aqui hoje, nessa época. Né? Então, por isso que compreender o contexto é imprescindível para você aplicar o texto. Né? Não passe muito rápido pelo contexto, do tipo, é uma coisa chata. Não, ele é importante para te ajudar, muito importante. Porque ele vai te ajudar a descobrir o porquê que o texto precisava ser aplicado. Mas é preciso lembrar também que nem toda aplicação, ela pode surgir por motivações corretas. E isso é importante que a gente saiba. Às vezes a gente dá uma aplicação para a pessoa e ela diz, tá bom, é isso que eu tenho que fazer? É. E aí ela faz. Significa que ela está aplicando do jeito certo? Por motivação correta? Não necessariamente. Talvez a pessoa pode estar fazendo só para se sentir superior aos outros. Né? Os outros não fazem, eu faço. Eu vi no texto e faço. Não é por uma motivação
genuína, honesta, mas é porque a pessoa quer se ver superior às outras que não fazem. Talvez a pessoa pode obedecer por medo de ir para o inferno, ou, sei lá, medo de ser castigado por Deus, e só por isso. A gente sabe que o medo tem que estar lá, mas a gente não obedece só por medo. A gente tem medo de Deus, deveria ter esse temor, essa reverência, esse medo mesmo, de terror de Deus. Mas não é só por isso que a gente obedece. Talvez as pessoas obedecem por culpa. Olha, se você não fizer, Jesus vai ficar triste com você. Ai, Jesus vai ficar triste comigo, né? Como é que eu vou lidar com essa culpa? Então você está jogando um fardo de culpa nas costas das pessoas, elas obedecem pela culpa. Talvez elas estão obedecendo por segundas intenções, né? Então, o pastor disse que eu tenho que fazer assim, se eu fizer, eu sei que aquela menina vai olhar para mim, então eu vou fazer. Né? Mas não é porque eu quero honrar a Deus e obedecer a Deus, não, porque eu quero me aproximar da menina e ela vai gostar de mim se eu fizer isso. Né? Tem uma turminha aí que, às vezes, diz que crê em Jesus, se batiza só por causa dessas coisas, vocês sabem, né? Só para conquistar aí corações. Talvez uma barganha, né? A pessoa quer trocar algo com Deus. Deus, estou fazendo aqui, estou sendo generoso aqui, mas lembra lá da oração que eu fiz ontem. Né? Então, vamos lá, vamos equilibrar as coisas. Então, às vezes as pessoas obedecem, mas não necessariamente estão fazendo isso por motivações corretas. E qual que é o antídoto disso? Qual que é o antídoto para motivações erradas na aplicação? Qual seria? Segue a linha. Olha que interessante. Alguns textos que mostram várias ordenanças de Deus, eu quero que a gente passeie um pouquinho aí, e que nos mostram claramente por que as pessoas deveriam obedecer. O texto deixa claro. Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Vamos passar rápido pelos textos? Quem pode ler nesse texto? Quem pode abrir esse texto e ler ele? Levanta a mão. O Nael. Depois Romanos 12, 1. Joel. E Efésios 2, de 8 a 10. Aqui no meio. Pode passar o microfone? Quem está no microfone? Então, Nael, ali e aqui. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 20, versículo 2, Romanos, capítulo 12, versículo 1, e Efésios 2, de 8 a 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Você sabe qual que é o contexto de Êxodo, capítulo 20? O que Deus diz em Êxodo capítulo 20? Ó, cristão. Nós temos os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. O povo está ali, aos pés do Monte Sinai, e Deus está dando os 10 mandamentos a Moisés, que vai descer e trazer os mandamentos para o povo. E a primeira coisa que Deus deixa claro para Moisés é dizer isso aí. Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Antes de dar 10 ordens ao povo, o que Deus lembra? Eu salvei vocês. Vocês eram escravos. Estavam perdidos. Eu fui atrás de vocês, salvei vocês mesmo vocês sendo nada, e trouxe vocês até aqui. Tudo que eu vou dizer é por causa do que eu fiz. As pessoas às vezes olham para os 10 mandamentos e veem, nossa, são leis, regras de Deus. Tudo bem, são leis, regras de Deus, mas que são consequência da salvação. Primeiro Deus salva para depois mandar alguma coisa. E aí por que a pessoa vai obedecer os 10 mandamentos? É só ela lembrar, o Senhor me tirou da casa da servidão. Ele não precisava de mim, mas fez isso. Glórias a Ele por isso. E como eu manifesto gratidão, como eu manifesto o meu amor a Ele? Obedecendo. Qual que era a razão do povo cumprir os 10 mandamentos? Qual que era a razão? Por que eles tinham que obedecer aos 10 mandamentos? Porque eles foram salvos. Deus já tinha tirado eles do Egito, trouxe até o deserto, falou assim, eu salvei vocês. Como que vocês vivem agora? Me obedecendo. Então, a obediência seria resultado da libertação, da graça de Deus. Aí você tem um outro texto em Romanos 12, 1. Um texto que vai dizer quase a mesma coisa com outras palavras. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis ao vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bom. Esse texto é aquele texto famoso,
é uma chave de mudança em Romanos. Paulo vai começar a exortar os romanos a aplicarem várias coisas nas suas vidas. E a primeira coisa que ele diz no versículo 2, ou melhor, no próprio versículo 1 é: entrega a sua vida como sacrifício a Deus. É isso que você deveria fazer. Mas por que você deveria fazer isso? O que o versículo 1 disse? Por causa das compaixões ou das misericórdias de Deus. Onde estão essas compaixões? Só ler Romanos de 1 a 11. Tudo que Deus disse até agora. Então, por que o povo em Roma deveria obedecer às ordens que Paulo vai dizer a partir do capítulo 12? Por causa das compaixões de Deus. A motivação para a obediência é a graça de Deus. São as compaixões de Deus na vida das pessoas. Agora o Silvio vai ler para nós Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Nós devemos viver em boas obras, porque Deus já planejou que isso acontecesse. É um fardo bem pesado isso aí, né? Você deveria estar vivendo muito melhor do que você está vivendo agora. Mas, por que isso? Versículos 8 e 9. Por que eu devo viver em boas obras? Porque você foi salvo pela graça de Deus. Não é a graça que te salva, né? Mas a graça é a ação de Deus em te salvar, né? O que te salva é a fé em Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo, é a obra de Cristo. E isso é um ato de graça de Deus. Você foi salvo pela graça de Deus. E por isso você vai viver em boas obras. Se alguém diz: por que eu preciso ser santo? Por que eu preciso obedecer a Deus? Olha para trás por tudo que Ele fez por você. É a graça. Essa é uma resposta razoável. Ah, mas eu acho que não quero viver assim. Bom, então considera se você compreendeu mesmo esse negócio. Porque a graça produz esse tipo de postura, de reação, né? Inclusive, tem um texto em Tito, não estava aqui na lista, mas olha que interessante. Tito capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo, versículos 1 a 10 de Tito, ele está exortando Tito a pregar para várias pessoas diferentes na igreja. E aqui ele está respondendo todas as perguntas que a gente já viu, né? Ele diz: olha, exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios e tal. Depois exorta as mulheres mais velhas. Depois exorta as mulheres mais velhas a ensinarem as mais jovens a fazer o papel delas. Depois exorta os jovens. Enfim, depois exorta a você mesmo, que você seja um exemplo para eles. Exorta os servos, exorta os funcionários, os senhores. E aí, ele diz no versículo 10, 11, por quê? Por que vocês deveriam fazer tudo isso? Porque a graça se manifestou. E ela se manifestou trazendo salvação, ou se manifestou salvadora a todos os homens. A graça salva. Ela traz, ou melhor, a ação de Deus, a graça de Deus oferece salvação. E aí o versículo 12 diz: ensinando-nos. A graça traz salvação e ensina. Ensina ao quê? Para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça nos ensina a viver de maneira santa. Ela não só nos capacita a isso, ao nos salvar, mas ela nos motiva, ela nos ensina. Quanto mais você conhece a graça de Deus, mais você vai ser motivado a obedecer a Deus. Então, se nós temos uma pessoa com problema de obediência, não é só porque falta ordens, é porque falta compreender a graça. Se ela compreender a graça, naturalmente ela vai começar a aplicar aquilo que ela já aprendeu, porque a graça ensina. Se você quer uma igreja vibrante, obediente a Jesus Cristo, ressalte a graça. Ah, precisa dar mais leis, mais ordens, tudo bem. Às vezes nem precisa, porque eles já sabem tudo, mas não obedecem. E por que não obedecem? Porque falta graça. Eles precisam aprender a graça. E quando aprendem a graça, aprendem o que a graça ensina. A graça ensina a obedecer. Ficou claro?
Então, por que as pessoas deveriam obedecer? O texto vai mostrar. E normalmente ele vai dizer, por causa de tudo que Deus já fez. Né? E a última perguntinha, como? Aqui você vai explicar os meios. Se você tem mais interesse sobre essa questão da graça, a gente vai falar na próxima aula sobre isso, tá? Sobre como no final apontar o seu sermão para Cristo e mostrar a graça. Mesmo que o nome de Jesus não esteja na passagem, né? Por exemplo, não está em Jonas. E como a gente fala da graça em Jesus? A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Como? Você vai explicar os meios ou a capacitação de se obedecer aquilo que foi ensinado. Então, tudo acontece pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito em nós. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso depende de iniciativas do homem. É o processo da santificação. Então, pense nessas 5 perguntas. Como, o que, quem, onde, porquê e como. Se você tentar responder pelo menos algumas dessas perguntas, pelo menos uma, você já tem algumas ideias de aplicação para a sua pregação. Claro, baseadas no texto. Né? Tudo bem até aqui? Vamos lá, corridinha final aí, 10 minutinhos para o intervalo. Os cuidados da aplicação. Mais uma série de textos. Quem pode ler para nós? João 20, 31. Alain, 20, 31. Primeira a Tessalonicenses, aos Tessalonicenses 4, 18. Daniel. E Tiago 1, 19. O Laerte. Então, Alain, Daniel, Laerte. João 20, 31. Depois, primeira aos Tessalonicenses 4, 18. E Tiago 1, 19. Tiago 1, 19. Vamos lá, pode ler, Alain. João 20. Espera aí, faltou dizer o título do tópico aí, né? Aplicação nem sempre é fazer. Então, os cuidados da aplicação. O primeiro cuidado é a aplicação, nem sempre é fazer. Mas também crer. Este, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O contexto desse texto, João está dizendo, na verdade, Jesus realizou muitos outros milagres, fez muitas outras coisas, mas eu registrei só isso aqui para que possais crer que Ele é o Filho de Deus. Então, o que João está querendo dizer? Todo o Evangelho de João, tudo aquilo que eu escrevi sobre Jesus, tem um alvo. E qual que é o alvo? O alvo é que vocês creiam. Ele está dizendo, a minha aplicação para esse livro é que vocês creiam. Então a gente às vezes fica pensando, nossa, faltou mais prática nesse sermão, faltou dizer o que eu tenho que fazer. A gente é muito assim, né? Pragmático, a gente quer uma receita de bolo, né? 5 passos para ter um casamento próspero e feliz. E às vezes o texto não tem 5 passos, às vezes o texto diz, creia. Crer é um verbo de ação. É algo que você deveria fazer. Então, talvez o texto simplesmente diga, olha, você tem que se lembrar disso, você tem que crer nisso, você tem que saber disso aqui. E nem sempre você vai sair dali sabendo o que fazer na segunda-feira, mas sabendo, eu preciso lembrar disso, eu preciso crer nessas coisas. Primeiro aos Tessalonicenses 4,18, Daniel. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nesse texto, o apóstolo Paulo acabou de falar sobre arrebatamento, fim dos tempos. Texto assim, o pessoal vibra, ama estudar. Mas como ele aplica a escatologia, o estudo das últimas coisas? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A aplicação é, que essas palavras consolem vocês. Né? Uma outra aplicação, Tiago 1,19, Laerte. Tiago 1,19. Meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Qual é a primeira aplicação clara nesse texto? Ouça. A gente normalmente enfatiza, seja tardio para falar, tardio para se irar, pronto para ouvir. Né?
Mas a primeira aplicação é: lembrem-se, ouçam isso. Não se esqueçam que vocês devem ser assim. É a primeira aplicação. Eu tenho que lembrar. Então, às vezes a gente fica: nossa, eu tenho que ser tardio para falar. Essa primeira aplicação é que você está lembrando. É o que o Tiago queria. Ele queria que as pessoas fossem tardias no falar? Queria. Mas primeiro que elas se lembrassem disso. É isso que ele está dizendo, né? Então a aplicação nem sempre é fazer alguma coisa. É crer, lembrar. Certo? Segundo, a aplicação começa no coração do pregador. Lembre-se sempre disso. Esse talvez é o maior desafio aí. É necessário que o texto tenha desafiado o pregador antes do pregador desafiar a igreja, né? Ao menos o pregador deveria estudar o texto e enquanto estuda já está buscando aplicar o que ele vai pregar para as pessoas antes de subir do púlpito. Nunca o pregador vai conseguir subir ao púlpito aplicando 100% do que o texto diz. É impossível. Jesus era o único que fazia isso, por isso tanta autoridade que ele tinha em comparação com os outros pregadores. Mas você deve estar no processo. Talvez pelo menos está se arrependendo. Senhor, eu não estou vivendo isso aqui. Ou talvez já se arrependeu e está tentando consertar a vida. Mas a aplicação começa no coração do pregador. Começa nele, né? É hipocrisia dizer: parem de fazer isso. O seu pregador está fazendo isso. Talvez ninguém saiba. Deus pode usar essa pregação para transformar vidas. Mas não transformou a principal vida. Que começou, o sermão começou na semana para aquele homem, né? É interessante isso. Às vezes eu em conversa com outros irmãos que servem no ministério de tempo integral, a conclusão é: Deus, gente, eu sou muito miserável, porque Deus teve que me colocar 100% no ministério, o tempo todo lidando com a Bíblia, para que eu aprendesse essas coisas. Porque imagina se eu não tivesse no ministério, se eu não tivesse que lidar com isso aqui, eu não estaria aplicando. Então assim, quem se desgasta mais no estudo da Bíblia para ensinar a Bíblia, pode ter certeza, isso é só achismo, tá? São os piores. Paulo dizia isso, né? Eu sou o pior dos pecadores. Deus vai pegar os piores para pregar, porque se ele não tivesse passar a semana inteira ou o mês inteiro pensando naquele texto, Deus não colocaria ele para pregar. Colocou, então pode ter certeza, eu preciso mudar isso na minha vida. Se você está estudando Jonas, Deus escolheu você para mudar essas coisas na sua vida que Jonas queria mudar nos ouvintes dele. Pode ter certeza. Terceiro cuidado aí na aplicação. A aplicação é algo possível de ser realizado. Possível. Então, quando você está pensando em aplicações para o seu público, não lance metas inatingíveis e que qualquer ser humano normal nunca conseguiria cumprir. Do tipo, você deve ler a Bíblia todos os dias por 3 horas seguidas e orar 2 horas de joelho no milho. Porque os pais da igreja faziam isso, Paulo fazia isso e agora você tem que fazer. Impossível. Mas se você disser, você tem que ler a Bíblia, filho, se vira. Você tem que orar, vai ter que arranjar tempo na sua agenda. É uma coisa possível, mensurável. No final da semana ele consegue avaliar, fiz ou não. Por exemplo, a gente tem feito alguns desafios na EBD, no domingo de manhã, sobre as pessoas discipularem outras, né, fazerem discípulos de Jesus. E a cada final de aula eu lanço alguns desafios para que a pessoa cumpra durante a semana. Então são desafios que ela pode olhar e falar, eu não fiz. No final da semana, no domingo que vem, ela pode, nossa, eu poderia ter feito isso, ou eu fiz isso aqui. Né? São coisas mensuráveis, possíveis de ser feitas e dá para avaliar. Eu consegui fazer durante esse tempo e tal. Então, aplicações precisam ser coisas possíveis, né? Não impossíveis. Que aí a pessoa diz, isso aí eu nunca vou conseguir fazer. Não, ela consegue sim, porque o texto foi escrito para mudar a vida dela, né? E por fim, vamos ler Provérbios 27, 2, esse texto eu vou ler aqui. Provérbios capítulo 27, versículo 2. Um dos textos muito bons para aquele que um dia vai subir a um púlpito, decorar. Provérbios 27, 2. Deixa que outros te elogiem
e não a tua própria boca. Ou os outros e não os teus lábios. Que outras pessoas te elogiem, não você. É sabedoria de Deus isso aqui, gente. Não há coisa mais feia do que alguém se enaltecendo. Olha, eu apliquei assim, eu sou bom nisso aqui. Olha para mim, né? Eu tô. Hã? Muito. A gente vê muito isso. Então, o quarto aí é a aplicação não precisa usar o pregador como exemplo positivo. A aplicação não precisa usar o pregador como exemplo positivo. Você não precisa apontar para si mesmo como modelo prático daquele texto. Isso soa como vanglória, que é uma glória vã, né? Vanglória. Transmite orgulho de alguém que está num patamar acima dos outros. Então evite ao máximo, porque isso é sabedoria de Deus. Você não precisa fazer isso. Há alguns meios de se mostrar um exemplo positivo de aplicação. Não necessariamente dizendo, gente, olha para mim, eu fiz isso, vocês não viram não? Como eu sou humilde, né? Como eu amo minha esposa, é só olhar para o meu casamento. Às vezes você pode usar você como exemplo, mas não precisa dizer que é você. Talvez uma situação que só você saiba, que só você viveu. E você pode dizer, conheço alguém. Paulo diz isso, Paulo faz isso nas suas cartas. Conheço alguém que subiu até o terceiro céu. Lembra disso? Segundo aos Coríntios. Ele diz, mas ele está falando dele mesmo. E ele está mostrando, gente, é possível que você faça isso. Tire você do negócio. Você não está chamando atenção para você, é para Cristo. As pessoas precisam olhar para o perfeito e não é você. O inverso pode ser muito útil às vezes, se você usar com limite e com sabedoria. Qual seria o inverso? Usar você como um exemplo negativo. Aí use e abuse. Mas com cuidado também. Não vai subir no púlpito e começar a confessar seus pecados. Gente, traí minha esposa ontem, vocês não sabem como foi. Peraí, você não devia nem estar aí então, cara. Né? Mas, assim, no sentido de, gente, eu tenho muita dificuldade com isso aqui. Eu sou orgulhoso, eu sou arrogante. Olhando para o livro de Jonas, o Zé falou, né? Eu vejo eu em Jonas, né? Talvez vai pregar e vai falar, gente, eu sou esse cara aqui, eu sou Jonas, né? Ser honesto, e isso comunica para as pessoas que você é um pecador como elas, e você se identifica. Então, a pessoa diz, poxa vida, se esse pecador está aí, e ele está mostrando que é possível a gente tentar mudar, e ele está no mesmo patamar que eu, vamos lá, vamos caminhar junto, é um processo de santificação, né? Se colocar no mesmo patamar que as pessoas, no sentido de pecadores carentes da graça. Qualquer tentação de se colocar acima, eu já estou longe disso, eu já não peco nessas áreas. Pode ser verdade, pode ser que você já tenha vencido aquele pecado. Você não precisa vomitar isso para as pessoas. Se isso é verdade, as pessoas vão ver isso na sua vida. Não precisa sair da sua boca. Sejam outros que te elogiem, não você mesmo. Amém?